Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Eu confesso que estou emocionado com essa oportunidade de abrir o que, para mim, é a Sexta Semana Espírita, um evento tradicional e que eu valorizo bastante, porque é uma oportunidade de integrarmos as casas, fazermos uma confraternização entre os trabalhadores, os confrades. Então é de uma importância muito grande que nós participemos também no decorrer da semana nas outras casas. E os organizadores dessa Semana Espírita, na minha opinião, foram muito felizes em escolher o tema, porque basearam no Evangelho de Jesus através de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os subtemas das palestras são temas dos capítulos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Para começar, então, eu convido a todos para que possamos fazer uma viagem psíquica. O ano é 1863. A cidade, Paris. O endereço, o número 59 da Rue et Passage Sainte-Anne, que era a residência do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que acabara de chegar de uma reunião mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ficava ali no mesmo prédio, e ofegante por ter subido 2 lances de escada, adentra o seu pequeno apartamento, se dirige até a escrivania, enquanto lá fora, apesar de ser quase 21 horas, o crepúsculo, já começa a tisnar o céu, embora as rajadas de nuances alaranjadas no horizonte. Numa quente noite do meio do ano, portanto, do verão francês, o professor dirige-se até a sua escrivania e ali dá continuidade nos trabalhos, ofegante, com auxílio de 3 lamparinas a querosene, que exalava aquela fumaça tóxica tão companheira dele nos últimos 5 anos. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail já apresentava graves problemas pulmonares por conta dessa inalação, já apresentava problemas cardíacos, e confessara aos amigos mais íntimos que naquela semana ele havia urinado sangue, mas nem por isso ele diminuía o ritmo do trabalho. Editava a revista espírita que lançava todo 5º dia do mês, de cada mês. Respondia a mais de 1000 cartas àqueles todos que correspondiam com ele pelo mundo afora, e ainda trabalhava na redação da codificação. O ritmo era lento. Amélie Gabrielle Bourdet, a sua esposa, carinhosamente chamada como Gabi, ou a doce Gabi, por inspiração, e também juntamente com os espíritos que manifestavam na sociedade parisiense, já havia aconselhado o professor que desse uma pausa, que descansasse, que fizesse um retiro. E ele insistia em manter o ritmo dos trabalhos. Até que, por fim, ele cedeu àquelas pressões e partiram ambos, Gabi e Rivail, em direção ao litoral da Normandia, ali próximo da foz do rio Sena, numa comuna conhecida como Saint-Andrés, um balneário que foi eternizado em uma das telas de Claude Monet, quando ele pintou o Jardin à Saint-Andrés, ao lado
da comuna de La Havre, um lugar muito agradável, com ar puro do litoral. Era para ficar em 60 dias. Gabi retorna após 30 dias para cuidar das coisas que tinham ficado em Paris. E o professor continua o seu aparente descanso. Por volta dos primeiros dias do mês de agosto de 1863, ele então envia uma carta lacrada à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para que fosse aberta na noite da reunião mediúnica e lida para os espíritos. E na carta ele apenas pergunta: o que pensais na nova obra que trabalho neste momento? A carta vai em uma carruagem, é lida, e a resposta chega para ele com a data do dia 9 de agosto de 1863, assinada pelo Espírito São Luís. E a resposta diz: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Espírito Verdade. Como diz São Luís, um tratado de alta moral prática. O Evangelho segundo o Espiritismo traz como subtítulo: explicação dos ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. E o capítulo 1 dá nome a esta palestra: não vim destruir a lei. É uma frase de Jesus em O Sermão do Monte, onde, quando ele apresenta ao mundo as bem-aventuranças, logo em seguida, mensagem. Porque em verdade, Jesus, quando fala que não veio destruir a lei, mas fazer-a cumprir, ele atesta a imutabilidade da lei divina. Ele esclarece ao povo judeu o caráter da sua missão. Porque muitos desconfiavam de Jesus. O que ele está trazendo? Que reino dos céus é esse que ele apresenta? E principalmente os sacerdotes questionavam muito a relação de Jesus com os 10 mandamentos, com os profetas, que são, em conjunto, as leis estabelecidas por Moisés. Por esse motivo, quando Jesus afirma que veio cumprir a lei, nós precisamos nos ater a esse verbo, cumprir. Porque quando vamos pesquisar os principais estudiosos das traduções ecumênicas, eles fazem uma nota de rodapé dizendo que quando Jesus aborda o verbo cumprir, o significado é de completar, encher, complementar. Então Jesus diz que não veio destruir a lei. Qual lei? A lei mosaica, que é a base da cultura judaica, mas veio completá-la, complementá-la, enchê-la. Só que antes de nós mergulharmos no tema da palestra, nós vamos fazer uma pequena digressão, um afastamento do tema da palestra, e mergulharmos na psicologia para que possamos, em compreendendo a evolução do pensamento, podermos entender alguns pontos fundamentais da nossa reflexão de hoje. Carl Gustav Jung estabeleceu que existe em nossa mente 4 funções fundamentais: a percepção, o pensamento, o sentimento e a intuição. E Jung fala que a maturidade do indivíduo se dá quando esses 4 pontos fundamentais estão em equilíbrio e em harmonia. Porém,
Todas essas etapas atravessam uma fase de maturação, de amadurecimento. E que para Jung o pensamento, que é a manifestação da vontade, é o que faz o indivíduo discernir. Discernir é analisar, escolher entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal. Mas a capacidade de discernimento, ela não é algo apenas como produto da vontade e do pensamento, mas produto de uma evolução ancestral que vem desde muito tempo, etapa a etapa. E aí, a doutrina espírita esclarece que o nosso pensamento, ele vai amadurecendo ao longo dos milênios através das nossas vivências, das imagens, dos sonhos, das experiências, que vão formando um amálgama dos vários eus, através das várias reencarnações, e que forma, portanto, na atualidade, hoje, nessa existência, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas culpas. O psicólogo espanhol Emílio Mirey Lopes, examinando o pensamento da criatura humana há mais de 70 anos, estabeleceu que dentro desse gradiente, dentro dessas várias gradações do pensamento, existem 6 esferas, 6 degraus de evolução. E é aqui que a gente precisa começar a compreender. Um pouco aliás, ele acaba saindo do automatismo, conhecendo o discernimento, mas ele ainda vive para as questões básicas instintivas. A procriação, a perpetuação da vida, a defesa dos seus próprios interesses. Mais tarde, amadurecendo o discernimento, ele percebe que é muito perigoso viver nas cavernas, porque bastava um animal, um inimigo fechar a porta e toda a família estava em risco. Ele então, raciocinando, sai e vai habitar a região dos lagos, as intimidades dos pântanos, nas palafitas, que são aquelas moradias sobre estacas. E lá, mais próximo da natureza, ele desenvolve a caça, ele desenvolve a pesca. E ao perceber que a vida obedece uma série de ciclos, uma série de fatores que vão se repetindo, ele começa a desenvolver uma adoração por tudo que ele não sabe explicar. Obrigado. Tudo que é mais forte do que ele em a natureza, ele começa a adorar. Nasce aí então o segundo estágio, que é o pensamento pré-mágico. O terceiro, convivendo ali com a natureza, e através da observação, ele busca as regiões dos grandes rios, sobe até o Egito, Mesopotâmia, Síria, Índia, chegando até a China, e habitando as margens dos grandes rios, ele começa a desenvolver a agricultura, e vai aprendendo mais sobre os ciclos na natureza. Ele vai aprendendo que cada força natural teria uma mensagem para ele. Nasce nesse momento o período dos deuses. E o homem começa então a ressignificar as suas crenças e começa a representar os seus deuses em imagens, em esculturas. A necessidade de ver a deidade, a necessidade de tocar o Deus, é o que faz o pensamento mágico. Ao chegar no Egito, aliás, foi nesse período que lá na Índia nasce as bases do pensamento sobre a reencarnação. No entanto, com a mente em psicose. Na crença que nós voltamos sempre à vida, mas podemos voltar como animais, podemos voltar como plantas. Essa ideia desce até o Egito. E lá ela se divide em 2 facções, que são termos homófonos, ou seja, tem quase a mesma pronúncia, mas são diferentes. Que é o esotérico, ou seja, apenas restritos
aos sacerdotes, aos estudiosos na intimidade dos templos. E o esotérico, um é exo, é S, o outro é X, que era aquela ideia espalhada para a grande massa. Ao saber então da realidade divina, o homem delira e começa a achar que ele é o centro do universo, que tudo foi feito pela deidade, pela divindade, pelos deuses, para ele, que a Terra é o centro do universo e nasce o pensamento egocêntrico. Que esse pensamento egocêntrico leva ao surgimento das cidades-estados, cidades fechadas, onde as guerras para defender a área e conquistar começam a acontecer, sobretudo na Grécia. Estamos nesse período do meio para frente da Idade do Ferro, onde várias armas foram desenvolvidas, no período pré-Idade do Bronze. E enquanto a guerra pela posse infla o pensamento egocêntrico, surgem os grandes filósofos gregos, que começam a trazer novas ideias, começam a apresentar a lógica, e o discernimento é levado ao pensamento e à razão. Nasce aí o pensamento racional, o quinto estágio. E Mire Lopes fala do sexto, que é aquele que nós ainda estamos começando a desenvolver, que é o pensamento intuitivo. É por isso que Jesus enviou vários emissários antes dele, em vários pontos da terra, em diversos tempos, para poder preparar a humanidade para a chegada da grande mensagem e também auxiliar na evolução do pensamento. E essas revelações, várias elas, foram sendo apresentadas e transmitidas de acordo com o nível de entendimento, de acordo com a evolução do pensamento da humanidade. E o mais importante desses mensageiros foi Moisés. Moisés chega à terra e encontra uma humanidade ainda na infância evolutiva. Um povo que depois do cativeiro no Egito, havia desenvolvido muitas manias, havia desenvolvido muitas crenças, havia desenvolvido muita rebeldia, e faz com que Moisés tenha que criar uma nova moral. Ele então gera leis apropriadas àquele povo. Mas Moisés fez 2 tipos de leis: a lei civil ou disciplinar, que é uma lei imposta para, como o nome diz, disciplinar o povo, e que foi mudando ao longo do tempo, e apresentou a lei divina, imutável, em toda parte do tempo. Só que visando combater aqueles arraigamentos abusivos do povo, os preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito, Moisés teve que fazer uma lei civil, e para conter o povo, teve que contê-los através do medo, através do temor. E para imprimir autoridade às suas leis, ele dá atributo e origem divina. Ou seja, todas essas leis que eu apresento vieram de Deus. Tanto a lei divina, quanto a lei civil, que está ali exarada em o Deuteronômio e o Levítico. São leis que dizem como que temos, ou melhor, como que eles tinham que comer, de se vestir, de tomar banho, como portar-se no casamento, nas relações. Mas a lei divina veio através do decálogo. Mas Moisés apresentou um Deus terrível, punidor, o Senhor dos exércitos. Aquele Deus ao qual, se você desobedecesse a lei, ele te puniria. E através do medo, e baseando as suas leis civis em origem divina, ele conseguiu o que almejava. É por isso que o judaísmo
religião de Israel, que foi fundamentada nos 10 mandamentos, é a primeira religião com Deus único. E foi esse um dos motivos que levou Jesus a encarnar entre os judeus. Contrapondo-se a toda crença judaica que achava que viria o Messias montado em um cavalo, portando uma espada à frente do seu exército para dizimar todos aqueles que escravizavam o povo judeu, Jesus mergulha na terra na maior simplicidade, na maior humildade, trazendo a fraternidade e o amor que consolava os aflitos e os necessitados. A boa nova de Jesus, na verdade, ela trouxe então a segunda revelação, a primeira Moisés, a segunda Jesus, que é a lei de amor. Jesus apresenta um novo Deus, um Deus bondoso, um Deus de amor totalmente contrário àquele Deus apresentado por Moisés. Por isso que ele dizia, eu não vim destruir a lei. Aqueles 10 mandamentos continuam, mas eu venho complementá-la. Eu venho resumir todas essas leis em uma só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como se ama a si próprio, a si mesmo. E assim, adaptando ao grau de entendimento de uma humanidade na adolescência, Jesus falou sobre quase tudo. Só que ele não dizia de maneira aberta, porque nós ainda não estávamos prontos para entender a profundidade da lei de amor. Jesus utilizava-se das parábolas para fazer-se uso dos símbolos, porque os símbolos é como se eu pegasse algo e colocasse no pacote. E a ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. O solo precisava ser arado, preparado, para que essa nova semente pudesse germinar e tornar-se plantas frondosas. Mas isso só aconteceria quando a humanidade atingisse um certo grau de maturidade. Enquanto nós amadurecíamos, e por que eu falo nós? Porque assim, nós os espíritas de hoje fomos lá atrás aqueles que deturpamos as palavras de Jesus, pois nós deturpamos as palavras de Jesus, nós adulteramos a lei desde Moisés. Sim, adulteramos a lei desde Moisés. Quer uma prova? Como que nós conhecemos hoje o primeiro mandamento? Se você entrar no Google e jogar lá os 10 mandamentos, o primeiro está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. Como foi os 10 mandamentos no original, como Moisés trouxe, como está lá na Torá, como está quando nós vamos buscar traduções realmente sérias e fiéis. Um pouquinho diferente. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas e sob a terra. Não os adorareis, e não lhes prestareis culto soberano. Resumir isso em amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a humanidade parte, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde convivemos com vários níveis de pensamento, com vários níveis de evolução. Por isso que existem tantas religiões no mundo. Por quê? Porque cada religião precisa atender um grau de compreensão, um grau de discernimento, um grau de maturidade espiritual. Lembra das fases do pensamento? Muita gente naquela época, como muita gente hoje, ainda vive a idade do pensamento mágico, onde precisa ver a divindade, onde precisa tocar a imagem, onde precisa prestar culto, subir escadarias para prestar culto a uma imagem esculpida em aço e ferro. É por isso que, não entendendo, nós fomos transformando toda a mensagem de Jesus no amálgama de dores, de sofrimento, de sevícia,
cai a grande noite medieval e nunca se matou e destruiu e pilhou tanto em nome de Deus. Foi necessário. Porque depois das maiores atrocidades em nome de Deus, na segunda metade do século XVI, nasce a ciência moderna vinda das cinzas da religião. E cria-se um cisma entre religião e ciência. Mas cria-se também a ideia de que não dá mais para acreditar que tudo é coisa porque Deus quis. Não dá para acreditar mais que aquilo ali é milagre. Que as coisas têm que ser só como Deus quer. Tudo tem que ter uma resposta lógica, uma resposta que possa ser comprovada através da ciência. Estava cimentado o terreno. Para que no final do século XIX, pudesse surgir ali mesmo, naquela mesma Paris, em Palais Royal, próximo da Catedral de Notre-Dame, na Galeria de Orleans, na loja de Monsieur Danty, numa manhã chuvosa de primavera, aos 18 dias de abril de 1857, a luz do mundo. A doutrina espírita que veio através do lançamento de O Livro dos Espíritos. E que veio apresentar através de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Matou a morte. Demonstra que Jesus não fez milagre, mas que tudo que Jesus fez, existe uma explicação lógica, com base na ciência, através da mediunidade. Joga luz sobre os ensinamentos do Mestre e levanta o véu. E traduz de maneira irretorquível tudo que Jesus quis trazer, quis falar, e que nós não estávamos prontas. E como a terceira revelação da lei divina, aprofunda o estudo. E Kardec anota no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens de 6 a 7. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas sim pelos Espíritos. Que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido este mundo e a sorte que os espera. E finaliza. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e prepara a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. O Espiritismo, portanto, é sim o elo que une ciência e religião. E vem através de uma ciência nova trazer aquelas provas irrefutáveis e comprovadas através da experimentação no laboratório da vida humana, contrapondo-se a tudo que aquela ciência moderna materialista estava tentando impor. Kardec desenvolveu um grande trabalho, exaustivo, mas sempre baseado e inspirado por uma coorte de espíritos de cúpula. É por isso que ele sempre falava: eu não fiz a doutrina espírita. A doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, que sempre existiu, porque sempre esteve em a natureza, desde a formação do planeta.
Ela precisava apenas aguardar o momento correto para vir. E conforme Jesus disse lá naquele momento da última ceia, quando ele anunciava aos seus discípulos que a sua morte estava próxima, e muito angustiados eles disseram: mas mestre, tu nos deixarás só? Eu vou preparar um lugar para vocês, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Paracleto, o Consolador, que lembrará de tudo o que eu fiz e vos ensinará muito mais. E é exatamente isso que a doutrina espírita veio fazer. Por que foi necessário lembrar tudo o que Jesus fez? Porque houve um hiato de mais de 1000 anos que nós esquecemos a mensagem do Cristo, que nós a deturpamos, que ela foi atacada, foi vilipendiada, na tentativa de ser destruída, ou no mínimo, atravancar a sua evolução. A doutrina espírita, através da tradução, por assim dizer, das falas do mestre, vem lembrar tudo aquilo que havíamos esquecido. É por isso que a doutrina é conhecida como o cristianismo redivivo, que desceu Jesus da cruz, que trouxe ele para perto de nós e relembrou que Deus é Pai, porque Jesus tratava Deus como Abba, papai, paizinho. Era uma maneira carinhosa de se dirigir a Deus. Ele sempre mostrava que Deus era bom, misericordioso, ao contrário do Senhor dos Exércitos, que infelizmente muitos de hoje, que ainda vivem no período do pensamento pré-mágico, dizem que são tementes a Deus. Como amar a quem se teme? E por que temer o amor? Porque, como disse João Evangelista, Deus é amor. Se Deus é amor, Ele é incapaz de punir. E a doutrina espírita, então, vem reformular aquela ideia equivocada da lei mosaica, da lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, porque muita gente, infelizmente, até hoje, no seio da doutrina, acha que a lei de causa e efeito é a lei de Italião. Fez, pagou. Fez passar, passa pelo mesmo. E não, a lei é de amor. Errei, eu reparo. A reparação pode vir pela dor ou não. Deus não ganha nada em nos ver aleijados, acamados, limitados. Ele nos quer amando. Portanto, se eu transformo a minha vida no manancial de trabalho através da caridade, no amor ao próximo, na correção das minhas imperfeições, eu troco o amor pela dor. Não foi o que Paulo disse? Que o amor encobre a multidão de pecados? Portanto, nem a lei de causa e efeito ela é punitiva. Como disse Emmanuel, traduzido por Chico, quando a lei de causa e efeito chega para cobrar o que devemos, e nos apanha trabalhando no bem, manda a lei que ela retorne por tempo indeterminado. Até mesmo Moisés começou a reformular a lei de Italião, porque na primeira revelação a justiça era muito desproporcional. Se o meu vizinho me roubasse uma galinha, eu me dava o direito de ir lá, pegar minha galinha de volta, roubar todo o galinheiro dele, punir a sua família e talvez até assassiná-lo. Era a proporção da lei de justiça. Moisés vem e diz, não. Olho por olho, dente por dente. Roubou sua galinha, vai lá e pega uma galinha dele. Pronto, não mais do que isso. Já começou a disciplinar a humanidade. Mas essa ideia do Senhor dos Exércitos, o Leão de Judá, ainda habita entre nós por conta da idade do pensamento. Essa necessidade de cultuar imagens, de tocar, de ver, ainda existe nos nossos dias pela idade do pensamento. E até mesmo dentro da doutrina espírita,
Nós vemos situações esdrúxulas e dolorosas, que somente o entendimento da evolução do pensamento pode trazer respostas. A doutrina, sim, traz uma nova realidade. Kardec anota em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 8. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis na matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Está faltando óculos e a letra aqui está pequena, mas acho que deu para entender. Mas, como eu disse, a jornada não foi fácil. Esse alerta, que eu acabei de ler, foi dado, esse alerta que eu vou ler, foi dado na primeira instrução dos Espíritos de O Evangelho segundo o Espiritismo. E foi assinado pelo pseudônimo um espírito israelita. Essa mensagem está em instrução dos Espíritos da Nova Era. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos onde estão os desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não aquelas ideias precisam, aquelas ideias precisam para atingir a maturidade de abalos e discussões, a fim de que se atraia a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocaram os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E hoje, nós estamos vivendo exatamente o que o espírito israelita falou lá em 1864. Que essa luta não seria fácil, a doutrina espírita não chegaria e jogaria luz sobre a penumbra deixada pelos rastros da humanidade, sem causar barulho. Hoje nós estamos vendo ataques covardes e criminosos a grandes vultos da doutrina, como Divaldo Franco. Nós estamos vendo prática de crimes, como a adulteração de obras espíritas na tentativa de fazer correções não concordadas pelo autor. E por que eu falo que isso é prática de crime? Porque isso é violação de direitos autorais. Qualquer mudança em qualquer obra sem autorização do autor é violação de direitos autorais. E o crime de violação de direito autoral está previsto no artigo 184 do nosso Código Penal. Só que tem um detalhe. Quando começam esses ataques aos grandes vultos da doutrina, os grandes trabalhadores, que têm uma vida dedicada ao amor, ao trabalho, à doutrina espírita, e que esses que os atacam, eu acho que não tem nem 1% da ficha de trabalho, se é que tem a ficha de trabalho daqueles que eles atacam. Quando isso acontece, a uns espíritas gera indignação, a outros gera revolta. A mim, Carvalho, eu confesso que eu os vejo apenas como crianças espirituais. Muitos ainda habitam o pensamento egocêntrico,
onde acha que o mundo gira em torno deles, que apenas as suas ideias, as suas conclusões, os seus interesses são válidos. E se atiram contra tudo que vai de encontro ao que eles pensam. Portanto, são crianças, no meu entendimento, que estão brincando com fogo. Só que tem um detalhe. Estão brincando com fogo perigoso. Porque estão se atirando em cima de uma doutrina divina. Só que não é detalhe. Lembra da última parte da mensagem do espírito israelita? Aspas. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Essas crianças que estão fazendo isso tudo, na verdade estão contribuindo para a evolução mais rápida da doutrina, para a disseminação mais rápida das ideias, porque assim como aconteceu na Espanha, quando houve um pedido de 600 livros dos Espíritos, e que Kardec enviou e foram apreendidos assim que chegaram no porto, sob ordem do bispo de Espanha, capital da Espanha? Barcelona? Não, capital da Espanha é Barcelona. Paris, capital da França. O bispo de Barcelona ordenou um ato de fé em praça pública, queimou os 600 livros de Kardec. Ao contrário do que ele queria, que era abafar a ideia, não deixar aquilo ganhar as terras espanholas, Kardec ficou abalado. E o Espírito de Verdade, em resumo, disse: quantas obras você produziu e enviou? 600. Pois faça 3.000. Porque ao queimar, atiçou a curiosidade das pessoas que perguntavam: o que tem nesses livros que nós não podemos ver? E ele mandou os 3.000 e foram todos vendidos. É o que está acontecendo agora. Tentando falar em mal, tentando destruir, eles estão tornando a doutrina espírita mais conhecida. E é uma minoria. Talvez 2.000, seja 5.000, num universo declarado de mais de 6 milhões de espíritas, isso não é nada. É por isto que a doutrina espírita não vai se curvar, porque nós precisamos diferenciar a doutrina espírita do movimento espírita. A doutrina espírita é essa enviada de Deus. O movimento espírita somos nós. O movimento espírita é composto por homens e mulheres ainda muito imperfeitos. Alguns desses entram para o espiritismo e, ao invés de se adaptarem ao que a doutrina preconiza, ensina, eles querem mudar a doutrina para se adaptar a eles. Ou seja, isso não vai acontecer dessa maneira. Só para que nós tenhamos uma noção, já caminhando para o término, da grandeza daquele que trouxe a doutrina. Lembra da carta de São Luís, enviada a Kardec? Logo depois, quase 20 dias depois, Kardec faz uma outra pergunta e São Luís responde. Só parte da resposta. Aproxima-se a hora em que será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra terá de proclamar que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, grifo meu, Kardec, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, como ouro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, São Luís chamando Kardec de mestre. Sim, caro mestre, prepara-te a grande batalha. O fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda
vão atacar-te aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a luta, e eu sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós. Quem? Jesus. Que te protege de modo muito particular. Paris, 14 de setembro de 1863. E para completar, lembremos o final daquela carta do dia 9 de agosto. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e que te venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Portanto, desde a época de Jesus, esses ataques vêm. Desde a época do Mestre, estão tentando fazer com que isso desapareça da história. E eu te pergunto, onde estão aqueles que tanto atacaram a doutrina de Jesus? Sumiram na história. E a mensagem do Cristo continua crescendo e continua cada vez mais viva e mais forte. Onde estarão aqueles que hoje estão tentando atacar, difamar, destruir a doutrina através da destruição dos grandes vultos, principalmente de Kardec? Onde eles estarão daqui a 100 anos? E a doutrina continuará seguindo o seu curso, porque a doutrina não é feita por homens e mulheres. O espiritismo não é feito pelo movimento espírita, porque, como diz Kardec, o espiritismo é uma obra divina e vencerá com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Que Jesus e Kardec possam então iluminar essa semana espírita. Que nós possamos compreender a mensagem do Cristo da maneira mais profunda e cabível ao nosso entendimento. No entanto, promovendo a grande mudança íntima, que é aquilo que nos levará até Deus. Muito obrigado pela paciência e que Jesus nos abençoe.